O coaching é um processo que tem o poder de extrair a excelência de pessoas, empresas, grupos, qualquer um que faça uso do coaching. Por isso ele contribui para a clareza dos objetivos que a gente deseja atingir, ajuda a estabelecer e manter o foco, porque a partir dessas definições possamos planejar e entrar em ação e, com certeza, melhorar continuamente até o alcance do sucesso desejado. Eu sou Paula Carneiro, sou professora, coach educacional e de carreira. Também sou escritora, palestrante, apaixonada por pessoas e tecnologia. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre os 10 passos para que haja sucesso nos estudos. E, primeiro de tudo, nós precisamos pensar, estudar, mas principalmente organizar. Organizar, ter metas bem definidas, saber aonde se quer chegar. Pois então, saber onde se quer chegar é aí que entra o coach, a função do coach. Então, o coach ajuda a pessoa a saber de onde ela quer chegar, o que ela precisa fazer para, a partir do que ela tem, do que ela é, de como ela está, o que ela tem que fazer para resolver, para chegar aonde ela quer, ao sucesso, com certeza. E aí o coach usa algumas ferramentas. E principalmente, antes de tudo e mais nada, é necessário se perguntar: por que estou me preparando para provas? A pessoa precisa ter sempre em mente as razões, os objetivos, os sonhos que esperam ele depois que ele alcançar o objetivo. E com certeza haverá momentos de desânimo. Então essa vai ser a motivação, saber o que está esperando por ele após aquele momento de sucesso alcançado. O primeiro passo importante para o sucesso, com certeza, é o planejamento, para qualquer coisa da vida, né? E então é necessário que se monte um cronograma diário em cima das disciplinas, principalmente aquelas disciplinas do dia para serem revistas, estudadas, ou seja, manter o conteúdo em dia, como os professores costumam falar, né? Mantenha o seu conteúdo em dia. Definir o número de horas dedicado a cada disciplina, no máximo 2 horas para estudar uma disciplina. Mais que 2 horas uma mesma disciplina já acaba sendo muito cansativo. Então, intercalar com disciplinas mais complexas, com disciplinas que têm um conteúdo mais leve, é uma maneira mais, por exemplo, uma matemática e depois estudar uma língua, uma literatura, marcar as dúvidas, revisar. Então, o aluno precisa ser sistemático, ele tem que se tornar sistemático para se tornar responsável, desenvolver algumas ações em cima do estudo e principalmente disciplina e foco. E uma coisa que é importante é não esquecer também de incluir um momento de lazer. Quando você fizer o seu cronograma, coloque lá, né, momentos de lazer, porque tem gente que estuda de domingo a domingo sem parar e aí acaba ficando com gastrite, entrando em depressão, tendo problemas com ansiedade, enfim, é necessário que tenha um momento de lazer. Por isso, o planejamento, ele vai você vai conseguir visualizar o que é necessário fazer, quanto tempo para cada coisa e sem deixar de fazer de ter o seu momento de lazer, que é muito importante também. O segundo passo é muito importante: cuidar da saúde e da alimentação, ter uma boa alimentação balanceada. O coach, ele tem que cuidar disso tudo.
do aluno quando ele está orientando, porque precisa haver um alinhamento de todo o organismo, de mente, de corpo. Então a saúde precisa estar em dia. Você precisa dormir bem, você precisa ter uma boa alimentação, precisa fazer exercícios. Tudo funcionará melhor no seu corpo. A sua fisiologia, ela vai estar de uma maneira assim positiva para que você, com toda aquela necessidade que você tem, com aquela carga que você tem de estudos, de dedicação, você está preparado para isso. Então, o excesso de estudo sem cuidar do corpo, sem dormir bem, sem cuidar da alimentação, deixa o aluno doente. E, com certeza, o resultado não vai ser tão bom quanto se espera. Pode até alcançar algum resultado, mas vai ter algumas outras coisas que vão ficar aquém e talvez até de maneira assim ruim, né, da saúde, deixando a pessoa doente. Então também uma coisa muito boa para se fazer é fazer meditação. A meditação ajuda muito a concentração, a maneira como se respira, não? A respiração, toda vez que estiver um pouco cansado, parar, fazer um alongamento entre uma disciplina e outra, uma respiração profunda, aquela que você inspira e solta, porque há toda uma oxigenação do cérebro. Então não é só se preocupar com o conteúdo, também precisa se preocupar com a saúde, com o comer bem, com o dormir bem, o como estar bem para se preparar. O terceiro passo é manter-se atualizado. Não é só preocupar-se com aquilo que está no seu material didático, mas é ir em busca das informações, relacionar conteúdos, aquilo que é cobrado no seu material didático com aquilo que está acontecendo na sociedade, ou seja, com o que está bombando por aí na mídia. Ler muito, ter contato com jornais, revistas, sites, blogs, trocar ideias com pessoas. O quarto passo é ter algumas tarefas diárias para o cérebro. Porque você vai fazer tantas coisas, tantas atividades, você vai se atualizar, você vai estudar, você vai fazer seu exercício físico, enfim, tem muita coisa e não é só isso, né? Tem a casa, tem gente que trabalha, então o cérebro precisa estar preparado e precisa estar fortalecido e saudável, mas ele precisa estar também atento. E nós podemos, com alguns exercícios, privilegiar algo. Nós temos dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Nós usamos os dois, mas em algumas das pessoas um hemisfério é mais privilegiado. E o uso dos dois hemisférios em equilíbrio, com certeza dá muito mais possibilidades de sucesso para a pessoa. Então, nós precisamos fazer com que o nosso cérebro também trabalhe, também faça uma ginástica, para que ele também se fortaleça. E, por exemplo, velocidade da memória. Às vezes nós temos dificuldades, né, em guardar as coisas quando lemos e lemos muito. Quem está estudando tem muita coisa para ler e muita coisa para guardar. Então, como que nós vamos ativar o cérebro? Você pode fazer um exercício, alguns exercícios diários, algumas vezes no dia, pouco tempo, durante aí 5 minutos, 10, 15, você consegue organizar isso aí para o seu cérebro, desde que seja diário. Por exemplo, falar os dias da semana de trás para frente. Você consegue? Talvez seja um pouquinho mais fácil para um, para outro. Para outros, talvez já seja um pouco mais difícil. Até você dominar. Fala assim, de trás para frente até você dominar. Depois, começa a falar os dias da semana em ordem alfabética. Aí já fica um pouco mais difícil.
E depois você vai fazer isso com os meses do ano. Aí vai ficar mais difícil essa tarefa. Mas com o tempo, o cérebro se acostuma e a velocidade da sua memória, ela também melhora. Nós também precisamos tonificar a nossa massa cinzenta. Então também podemos memorizar imagens, preços, rostos. Às vezes nós saímos por aí e entramos assim sempre numa mesmice, numa rotina. Vamos de um lugar a outro sem saber que estamos chegando lá. Entramos no carro e simplesmente chegamos. E fazemos aquilo muito automaticamente. Entramos no mercado, pomos as coisas dentro do carrinho, né, os produtos, e saímos. Precisamos então começar a prestar atenção nas imagens. Podemos sair dali pensando, vamos decorar preços, rostos que você viu, pessoas, cores, tudo que te chame a atenção. Deixar essa mesmice. Isso tudo faz com que o cérebro ele se programe de uma maneira mais prática, no sentido de estar apto a receber novas informações e processar em maior velocidade essas novas informações. Então, pratique isso diariamente. Você pode praticar isso diariamente com a sua família, se divertindo. Você pode também fazer, sabe o quê? Por exemplo, pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes com a mão contrária que você normalmente usa. Se você é destro, você usar a mão esquerda e vice-versa, porque é uma dificuldade, né? E treinar isso durante alguns momentos do dia faz toda a diferença para o seu cérebro. E você pode fazer isso em família. Vamos ver, aposte com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Quem consegue fazer melhor isso, ou mais rápido, é uma maneira também de todo mundo aí estar praticando tonificando a massa cinzenta e melhorando a velocidade da memória, a memorização. Faça isso. O quinto passo, muito importante, também é mentalizar, porque nós precisamos contar para o nosso cérebro por que nós estamos fazendo determinada coisa. Porque se você não contar para ele, vai ficar difícil. Você não vai convencer, ele vai ficar preguiçoso e vai ficar inconformado. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e você não sabe por que você está fazendo? Você fala, gente, por que eu estou fazendo isso? Então, o cérebro, ele é assim. Ele precisa encontrar o motivo daquilo. Para que fazer aquilo? Então, antes de iniciar qualquer atividade acadêmica, por 30 segundos, repita para você mesmo. O estudo é importante para mim e eu quero aprender. Ou essa outra frase, não estudo por obrigação, tenho interesse em estudar. Muita gente estuda por obrigação. Estudo porque minha mãe manda eu ir para a escola. Mas é um pouco infantil isso, né? Até sabemos que do estudo depende aí a nossa atuação na sociedade, no mundo do trabalho. Então, você não estuda por obrigação. Você tem que ter interesse em estudar. E o teu cérebro tem que saber disso. Conte para ele. Por isso também, para desenvolver a sua concentração, né, é necessário que haja uma oxigenação do cérebro, na sua respiração, na sua postura que você vai manter. Não é estudar relaxado de qualquer jeito, né, porque você precisa ter uma postura para que todo o seu organismo funcione de maneira correta. O ambiente que você está estudando, que você está se preparando para o seu teste, para a sua prova, tem que ser um ambiente também preparado para isso. Tem que ser um ambiente claro, organizado, silencioso, para que você não perca o foco. Então, alguns passos antes de começar a estudar são muito importantes.
O sexto passo importante é você se preocupar com a leitura. Como que você lê? Você lê de uma maneira que você mesmo entende o que você lê? Como que é? Você gosta de ler? Você, às vezes a pessoa fala, meu Deus, quanta coisa para ler. Às vezes tem um calhamaço assim de coisas, né? E até é desanimador. Mas aí você tem que recorrer àquelas frases que vão lembrar ao seu cérebro que você tem uma motivação para ler. Então, a todo momento você vai estar tendo motivos para desanimar. Mas tem que lembrar qual será a sua recompensa se você tiver sucesso. E o modo como você lê, ele é diretamente proporcional ao resultado, se positivo ou se negativo, para o entendimento daquilo que você leu. Então, uma boa leitura, ela tem que ter extrema atenção. Então, você tem que também estar com tudo aquilo que nós falamos já. Tem que estar bem alimentado, tem que estar com sono em dia, tem que ter um ambiente, tem que ser silencioso, para que não tire o seu foco. Você tem que entender a mensagem que você está lendo, porque você não lê só palavras, mas você também lê gráficos, tabelas, imagens. Além de tudo, você tem que fazer o quê? Conexões. E aí você precisa estar também em dia, atualizado, para que a sua leitura tenha sentido no seu mundo. Então, antes de tudo, você recorre àquelas ferramentas do coaching, que é, no caso agora, deixar bem claro para sua mente o porquê de estar buscando mais informações. Definir mesmo antes da leitura qual é o objetivo dessa leitura. Eu vou fazer essa leitura, qual é o objetivo? Buscar essas informações. Essas informações, elas vão me dar condições de eu estar prestando esse concurso, essa prova e tendo sucesso. E esse sucesso vai me levar aí você vai ter a motivação. Não esqueça, estar sempre motivado faz toda a diferença. O sétimo passo importante ainda com relação à leitura é você, sempre quando o professor termina um conteúdo, ele costuma falar para você assim, amanhã nós vamos começar tal capítulo, faça uma leitura do capítulo em casa. Muitos poucos alunos fazem isso, seguem isso. Acha besteira. Assim, o professor ele vai dar iniciar aquele novo capítulo, para que eu vou ler? Então, mas é muito importante. Por quê? Porque quem vai ler é o seu cérebro. E ele que vai resolver se aquilo vai ser legal ou não para você estar conectado com aquele momento e trazer um pouco mais ou mais informação para aquele momento que você vai precisar, que é o momento da sua prova, do seu teste, do seu concurso. Bom, precisa fazer uma pré-leitura, ou aquilo que nós chamamos de leitura diagonal para a próxima aula. Então, o que é importante? Ler o capítulo inteiro? Não. Você vai fazer uma leitura inicial. Primeiro você vai ler os títulos, os subtítulos, vai examinar rapidamente tudo aquilo que está em negrito, as tabelas, as fotos. Depois você vai ler os parágrafos iniciais dos textos ou dos capítulos e olhar também os parágrafos finais. Isso vai fazer com que o seu cérebro ele se conecte com mais facilidade no outro dia ou na próxima aula com o seu professor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você vai a uma festa. E aí você chega numa festa, convidado para uma festa, onde você não conhece ninguém. Ou conhece algumas pessoas, mas não tem intimidade com ninguém. Aí você chega, você fica tão deslocado, você fica, chega lá, você fala, puxa, não identifico ninguém. E às vezes você entra em conexão com alguém lá no finalzinho da festa, quando já está quase terminando, já é hora de ir embora, que você às vezes pega um papo gostoso.
Aconteceu já isso comigo e já deve ter acontecido isso com você também. Outro momento é quando você vai a uma festa e nessa festa você conhece quase todas as pessoas ou todas as pessoas. E aí você chega, você sai cumprimentando, você sai se relacionando com todos, conversando, em qualquer momento da festa ou em qualquer roda de pessoas da festa que você estiver, você tem receptividade, você é identificado, você se sente bem e você está conectado. E é isso que acontece com a sua leitura prévia. Quando o professor inicia a aula no momento seguinte, o seu cérebro é que vai fazer essa conexão. Quando ele começa o capítulo, que ele começa lá o falar do título, do subtítulo, naquele momento o seu cérebro dá aquele pulo e fala, opa, esse assunto, ele não conhece o assunto, porque é agora que o professor vai explicar, mas isso já é familiar para ele e ele vai se conectar com o professor, porque nós nos conectamos, nosso cérebro sempre se conecta muito bem com aquilo que nos é familiar, com aquilo que tem sentido ou que já nos foi apresentado. É como se falasse, puxa, isso é um amigo, é uma coisa amigável, eu vou prestar atenção. Ao passo de que aquele aluno que não teve não fez esse exercício de iniciar esse capítulo, de verificar os principais pontos, as letras em negritos, ler os trechos iniciais e finais, isso para ele não tem familiaridade nenhuma. Ele demora muito tempo para se conectar com o professor. E provavelmente ele vai se conectar no momento em que o professor já tiver dado metade da matéria, já está lá na frente. E aí pode ser que já esteja o final da festa. E vai fazer toda a diferença entre você e o outro candidato, né? A outra pessoa. Então, vai privilegiar a sua participação na aula do professor, ter ou não feito essa leitura diagonal. É o cérebro que vai estar mais atento. Lógico, depois de ter cuidado de toda a sua saúde, alimentação, um bom sono, todos esses são passos importantes. Faça agora, a partir de agora, essa leitura diagonal e você vai ver a diferença. O oitavo passo importante é a concentração. Então, para você estar bem concentrado, sempre em primeiro lugar, determinar a finalidade do seu estudo, da sua leitura, certo? Para que o seu cérebro, então, ele esteja proativo a isso. Os exercícios de respiração, respirar profundamente. Você enche, né, o seu cérebro de oxigênio. Então, concentrar é observar, ter atenção àquilo. Não é apenas estar olhando. Os seus textos, após você ter todos aqueles outros passos e ter se conectado com o seu professor, já ter feito aquela leitura diagonal, também é necessário que você observe os parágrafos maiores, porque nesses parágrafos maiores normalmente estão presentes os exemplos, as explicações. Então, toda leitura ela é dividida em introdução, desenvolvimento, conclusão. O que você tem que fazer? Você tem que identificar as palavras-chave desses parágrafos e colocá-los ao lado. Isso é muito interessante, escrever ao lado, porque cada vez que você vira a palavra-chave, você vai retomar todo aquele conteúdo, o seu cérebro, né? Não é você, é o seu cérebro, ele vai retomar todo aquele conteúdo que você leu no parágrafo, e isso ajuda bastante. E para você se concentrar, tem muitas pessoas que têm dificuldades em concentrar. Existe um exercício muito bacana para você treinar. Tudo é treinamento, gente. Tudo você treina e aí você consegue. Tem gente que tem mais dificuldade, mais facilidade.
O exercício da respiração é muito bom, mas se concentrar, às vezes a pessoa está com a cabeça cheia de coisas, então começa a ler e aí começa a pensar num monte de coisas. Então a leitura, ela não é proativa. Então, como que você pode treinar a sua concentração? Você vai deixar o seu ambiente livre de ruídos, esquecer um pouquinho das coisas. Demora um pouquinho para fazer isso, mas a gente se esquece. O local deve ser também, né, livre de ruídos, já falei. E feche os seus olhos, respire fundo daquela maneira, inspirando e expirando, procurando não pensar em nada por alguns minutos. E aí até você atingir aquela calma interior. Isso antes de iniciar a sua leitura, né? Para que você consiga concentrar-se, absorver aquilo que você está lendo e não ler pensando em 288 coisas diferentes. Aí caso, né, você não consiga, tenha dificuldade de fazer isso, você pode fazer um outro exercício também que é muito interessante. Escolhe um ponto do ambiente em que você está e aí você olha fixamente para aquele ponto sem pensar em nada, apenas naquele ponto. Fica assim por cerca de uns 10 minutos. Aí cada vez que você perder a concentração, você volta de novo a fixar os olhos naquele ponto e até que, e conte o tempo, né? Deixa ali um reloginho próximo, não ficar olhando o relógio, mas deixa ele ali próximo, porque a hora que você desconcentrar, você vê quanto tempo você levou para se desconcentrar, até que você consiga esse tempo de 10 minutos. Então, tudo é um exercício, nada é fácil, mas você com certeza precisa estar concentrado, precisa observar, ter atenção. Para você observar, ter atenção, é preciso concentração. Depois, a maneira como você lê, como você prepara esse parágrafo, aonde você acha as informações principais. Lógico que é no desenvolvimento, a introdução ela apresenta o problema, aonde está uma resposta para tudo, na conclusão, que está atrelada à introdução. Então, como observar tudo isso no texto que você está lendo? Procure então essa concentração para que você possa melhor observar o seu texto, para que você possa ter uma leitura proativa. O 9º passo, muito importante também, é a memorização. Como que a gente memoriza um conteúdo? Nós só devemos memorizar um conteúdo depois de, primeiramente, tê-lo entendido. Não é sair por aí, bebê, né? Como papagaio, porque daí o cérebro não guarda. Ele não vê proatividade naquilo que você está fazendo. Como eu falei, você tem que convencer o seu cérebro de que aquilo é importante para você. Então, a partir do momento em que você entende alguma coisa, você sabe qual o valor daquilo. Isso em qualquer momento da vida. E assim no momento da leitura também. Então, depois que você conseguiu entender, aí é que você vai memorizar. E você vai se concentrar ao máximo. Você pode usar para usar algumas técnicas de memorização. Então, a memorização também requer toda essa concentração para que você chegue no 9º estágio. Na sua leitura, você vai selecionar algumas palavras-chave do parágrafo, como eu já falei, e você vai tentar condensar essas palavras. Às vezes a pessoa coloca lá uma frase toda, vai tentar condensar em 1 ou 2 palavras para que elas se transformem em gatilhos. Portanto, na hora da prova, você vai lembrar a palavra e aí o conteúdo vai vir até você. Você vai também poder fazer associações do conteúdo com imagens, com acontecimentos familiares, coisas familiares a você. Uma das técnicas de memorização muito conhecida, mais conhecida, são as palavras mnemônicas, que são aquelas palavrinhas ou expressões que acabam lembrando você de um conteúdo grande.
Muito usada para fórmulas também de matérias, né, física, química, matemática. E a mais conhecida é aquela dos planetas, né? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, que é para memorizar os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então monte você também as suas palavras mnemônicas, monte músicas através de rimas, enfim, coisas que façam você lembrar aquele conteúdo. Um cuidado importante com a leitura é que ela seja feita de modo dinâmico, que se desenvolva essa técnica de leitura dinâmica, que é a leitura em saltos. Nós fazemos a leitura linear, daquele modo convencional, sílaba por sílaba, e com a movimentação dos olhos, percorrendo todas as palavras, que em seguida elas são fotografadas pelo nosso cérebro e transformadas em imagem para depois serem traduzidas na mente. Bom, nós lemos com a velocidade da fala, e a leitura dinâmica, ela é a leitura em saltos. A leitura em saltos, ela é muito mais rápida. Eu vou colocar o exemplo para vocês aí de uma leitura feita na leitura da velocidade da fala. Se eu aprender a ler mais rapidamente, você vai perceba que tivemos 13 pontos de paradas e 12 saltos de olho. A leitura em saltos é você fixar o olho no centro da palavra ou de um grupo de palavras. Por exemplo, se eu aprender a ler mais rapidamente, ocorrem 3 paradas de fixação e 2 deslocamentos. Então a gente ganha tempo e velocidade. A leitura dinâmica, ela trabalha a nossa visão periférica, certo? É essa visão que nós temos quando nós andamos de bicicleta, quando nós estamos dirigindo. Então, a visão central é a que nós usamos para fazer as leituras. E a visão periférica é a que nós precisamos trabalhar, porque a visão central, ela reconhece as imagens nítidas e coloridas, só que em baixa velocidade. E a periférica, ela é pouco nítida, mas a velocidade é bem maior. Nós fazemos ela com muito mais facilidade para dirigir, para andar de bicicleta. Então nós precisamos ampliar esse processo de registro de imagens no nosso cérebro e fazer alguns exercícios diários, para também aí, tudo que eu falei para vocês é tudo um exercício, nada é fácil, depende da sistematização e do foco que você tem. Então, o exercício diário do salto de olho. Eu vou colocar na tela também aí como fazer esse salto de olho. Você vai fazer esse exercício umas 3 vezes ao dia, 10 minutos. Então, você vai fixar o olho nessa bolinha preta no centro, fazendo saltos. Cada bolinha é uma palavra, representa uma palavra ou um grupo de palavras que você vai estar lendo, então, em saltos. E cada vez que você chegar no final da sua linha, você vai voltar para outra linha com o olhar na diagonal. Você não vai fazer esse movimento, você vai fazer na diagonal para iniciar a outra linha. E o 10º passo é você ter a consciência de que que a preparação da leitura ela é importante e que ela é feita em fases. E depois de você atingir essas fases com sucesso, só depois você vai fazer a memorização. Para depois da memorização, acaba aí? Não. Além de serem memorizadas, que você vai usar, né, no dia, mas entenda, memorizar aquilo que você compreendeu.
Não é sair por aí memorizando qualquer coisa de qualquer jeito, porque, como eu falei, vai ser um papagaio. Aquilo vai embora da sua mente de uma hora para outra. Pode ser principalmente no momento que você vai precisar usar. Então, você tem que obedecer algumas fases dessa leitura que você faz. Como nós falamos de preparação. Primeiro, sempre ter uma finalidade, que é aquilo do coach. Saber fazer o seu cérebro entender por que você está fazendo aquela leitura e por que ela é importante. Sublinhar, achar a palavra-chave, anotar ela ao lado, fazer a leitura em saltos, porque vai te facilitar, o seu tempo vai ser bem menor. Um resumo ou uma síntese. Qual a diferença de resumo e de síntese? O resumo, ele respeita o texto original, ele não é copiar tudo igual. Tem gente que fala, fiz um resumo, copiou metade do texto, né? Não, o resumo, ele respeita o texto original, ele não foge do texto do autor, o tempo verbal e a pessoa é o mesmo do texto. A síntese, ela admite mais liberdade na ordem do texto original. Aí você vai fazê-lo em terceira pessoa, certo? Mencionar o nome do autor, segundo fulano, isso assim, assim, assim. A parte da interpretação do leitor, ela é mais subjetiva. Você trabalha com aquele texto e com aquilo que você conhece. Você pode trabalhar aquele texto e mais outros textos ou o conhecimento que você tem, tá? Vai além. Então, fazer esse resumo e síntese. Por quê? Porque isso é importante, mas só depois de entender, depois que você precisou memorizar aquilo que você entendeu, fazer para que você guarde aquilo, para que num momento posterior você possa retomar. Ou talvez estar retomando sempre, até o dia do teste, da prova. Porque você pode estudar hoje para uma prova para a semana que vem. Não deixar para estudar na véspera. Então, depois que eu li, entendi, já memorizei aquilo que é importante, para que eu não esqueça até o dia, eu preciso fazer um resumo, uma síntese, ou usar algumas outras técnicas também muito importantes para que possamos retomar os conteúdos que sirvam também de gatilho. E depois dessas técnicas de memorização, nós precisamos técnicas de revisão. Flashcards, que são desenhos, de um lado um desenho ou uma estrutura, uma fórmula, e do outro lado a explicação. E aí o seu cérebro, você tem que ser capaz de olhar o desenho, ou a fórmula, ou a pergunta, faça uma pergunta, tal, quem descobriu o Brasil, né? Então, do outro lado a resposta. E aí, como se você estivesse jogando mesmo, né? E aquelas cartinhas todas têm as explicações. Resumo, no caso, vocês já comentamos, os mapas mentais, que a partir dessas palavras-chave que você identificou nos parágrafos, você pode, a partir dela, ramificar alguns itens e subitens que definam e te tragam, então, o conteúdo que você necessita explicitando aquela palavra-chave. E a ideia principal é que o cérebro possa codificar as informações difíceis, transformando todas essas informações em alguma coisa bem mais simplificada, para que possa ser armazenado e acessado posteriormente. E isso nós chamamos de gatilhos. São gatilhos que você vai estar dando para que a sua mente possa acessar ao conteúdo em tempos diferentes. E essas técnicas de revisão, elas têm que ser visitadas periodicamente, porque nós acabamos esquecendo as coisas. Então, cada vez quando você precisa, você estuda hoje para o vestibular no final do ano. Então, o que você estudou em janeiro,
provavelmente lá no final do ano, no outro ano, no janeiro do outro ano, dezembro, novembro, a informação que você estudou em janeiro ela já vai estar bem mais longe. Então, por isso, essas técnicas, elas ajudam a você estar ali visitando-as frequentemente. Né? Então, vendo essas cartas, esses resumos, esses mapas mentais, você está colocando o seu cérebro ativo, acessando sempre a informação. Além do professor orientar o estudante para esses 10 passos, é interessante também que o professor conheça o seu aluno, que saiba por qual canal ele aprende, para que ele possa, através das ações, do seu planejamento, privilegiar momentos em sala de aula que evidenciem os canais de aprendizagem de cada um dos seus alunos. Segundo a PNL, as palavras são o principal sistema representacional dos alunos e experienciamos o mundo, eles experienciam o mundo, colhem e juntam as informações usando os 5 sentidos, que são o visual, o auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. No caso nosso assunto aqui, nos interessa visual, auditivo, sinestésico. Então, o professor ele deve descobrir se na sua sala, seu ambiente de estudo, quais são os grupos representacionais que dominam. Um aluno, ele nunca tem um exclusivo sistema representacional. Ele não é só visual, mas ele é visual, auditivo, ele é sinestésico, mas um canal sempre estará em mais evidência e é esse canal que ele vai realmente aprender, por esse canal. Então, como que se descobre isso? Bom, existem alguns testes, todos são muito fiéis, aí que a gente encontra na internet, que pode estar são questionários, né? Perguntas e respostas, e no final tem lá uma somatória a se fazer e dá um resultado. É bem tranquilo, dá para fazer isso também. Ou então, prestar muita atenção, ou depois disso também, prestar muita atenção às palavras, ao grupo de palavras que o aluno ele usa para se expressar. O visual, você deve privilegiar desenhos, artes visuais, filmes. Sinestésico, ele é mais complicado um pouquinho. É aquele aluno que não para um minuto, que fala muito, movimenta o corpo demais, ele é ativo, ele é inquieto, ele adora beijar, abraçar, ele faz barulho. Ele gosta muito de atividade física. O sinestésico, muito importante, é que ele faça uma aula de educação física antes da sua aula. Porque ele satisfaz aquela necessidade que ele tem de entrar em contato com o corpo dele mesmo. E aí ele tem muito mais concentração depois, apesar de estar, né, às vezes cansado, assuado, enfim, são outras coisas, né? Mas assim, ele está mais proativo a ter concentração, né? E ele precisa muito de situações práticas, por exemplo, laboratório, visualizar o que está o acontecimento, o fato, o evento, dinâmicas que possam também fazer em sala de aula para projetar alguns resultados. Ele tem uma memória afetiva muito aguçada, então fazer ele sentir cheiros, relembrar fatos, tudo que venha trazer para ele afeto. Ele funciona bastante dessa maneira. E o auditivo, ele gosta da música, ele compreende mais a mensagem falada do que escrita. É aquele aluno que conversa também, às vezes ele tem o auditivo e o sinestésico. E ele tem um auditivo bastante próximo do sinestésico, e ele não para, e ele conversa muito, mas quando você fala, fulano, você fez... Ah, professor, eu estava falando isso. Então, ele não tem nada anotado, ele guarda tudo porque ele é bem auditivo.
Então a gente precisa saber como trabalhar com cada um desses, privilegiando o canal para que todos aprendam. Então isso só acontece no planejamento. Também para detectar, então, além do teste, né, pensando um pouco na linguagem, você tem que observar os predicados, os verbos, os advérbios e adjetivos que o seu aluno emprega. O visual, ele vai usar muitas palavras como olhar, imagem, foco, perspectiva, refletir, ilustrar. Ele vai falar assim, eu vejo o que você quer dizer. O auditivo, ele vai usar palavras como ouvir, silêncio, harmonia. Nunca ouvi falar sobre isso. O sinestésico, ele vai sempre na ação, na sensação. Então, palavras como contato, áspero, pressão, concreto, segurar. Eu posso pegar essa ideia que o professor deu, tá? Um homem de coração quente. Vamos falar sobre pássaros e canto. O auditivo, ele vai dizer assim para você, eu posso ouvir o canto dos pássaros. O visual, ele vai falar, eu vejo o canto dos pássaros. E o sinestésico, ele vai dizer para você, eu sinto o canto dos pássaros. Através das palavras, você pode conhecer também um pouquinho mais o seu aluno. Privilegie os canais principais de cada sala e você verá que haverá um outro rendimento. Até porque o cérebro, ele se identifica com tudo aquilo que ele é familiar. Então agora, professor, comece a trabalhar em cima disso também, tá? De prestar atenção no seu aluno, se ele é visual, se ele é auditivo, sinestésico, e na hora de montar o seu planejamento, privilegie os canais que estão em mais evidências naquela determinada sala de aula. Você será também aquele professor com que ele mais irá se identificar. Agora eu vou mostrar para vocês o depoimento de uma professora, da professora Angélica. Ela estava com dificuldades em manter a atenção dos alunos e de que eles também se identificassem com o conteúdo. Então a professora usou diferentes aparatos para chamar a atenção. Ela criou personagens para as suas aulas. Também usou massinhas, onde eles puderam montar célula, pôde então privilegiar aí tanto o sinestésico quanto o visual. Olá, estou aqui com a professora Angélica Zanqueta, minha amiga, professora de Ciências e Biologia do Colégio Máximos, aqui de Presidente Bernardes. E a professora me procurou com algumas dúvidas e ela pediu uma orientação sobre como melhorar a atentividade do aluno em sala de aula. E eu, como coach, conversei com ela sobre os canais de aprendizagem que os alunos têm. Então, por exemplo, o visual, o auditivo e o sinestésico. E ela identificou na sala de aula os alunos, o canal de aprendizagem de cada um e fez um trabalho em cima disso. Aí eu vou perguntar agora para ela e ela vai contar para nós como que foi, se foi positiva. Bom, eu utilizei de todas as dicas dadas e comecei em sala de aula a usar acessórios para dar aula. Então eu uso acessórios na cabeça, né? E gesticulo um pouco mais, danço durante as aulas quando a gente muda o tom de voz. E muda o tom de voz. Bom, o resultado até o presente momento está sendo muito positivo, os alunos estão prestando mais atenção e agora vem as provas e a gente vai ter certeza que deu certo. Espero que eu tenha ajudado você nesses 10 passos. Esses 10 passos são passos que precisam estar dentro do planejamento de orientação do professor para o aluno, dentro do seu planejamento da montagem da sua aula e também o coaching, que vai aí
apresentar para você, para o seu aluno, a motivação. Por que fazer isso? Não é simplesmente porque alguém disse que eu tinha que passar de ano, que eu tinha que ir para a escola, porque o ensino é obrigatório e eu estou lá então fazendo esse papel. Não, eu tenho uma motivação. E as coisas não são fáceis. E os papéis não são fáceis de serem desempenhados. Existem as dificuldades, e existem os momentos de desistir. Então aí entra o coaching. O coaching, ele entra com essa motivação, com o sentido do porquê estou fazendo isso. Isto realmente é interessante para mim e me fará feliz num momento seguinte, posterior a todo esse esforço. Então, saber por que você está fazendo, o que você está fazendo, você quer chegar em que ponto você quer chegar, isso é o papel do coaching. Concentração, a respiração, alimentação, são coisas que têm que fazer parte do seu planejamento, do planejamento do seu aluno, para que o sucesso realmente aconteça na vida do aluno, na vida do professor.